Atenção, consumidor! Fique atento que agora é a hora dos seus direitos. Dr. João Araújo, advogado, está aqui e é o momento da sua consulta gratuita no nosso consultório advocatício do Vitrine Revista. Tudo bem, sócio? Tudo bem, você? Vamos lá, doutor. O Pedro, é o seguinte, o caso do Pedro aqui, ó. São perguntas da última vez que o doutor esteve, tá, gente? Então, nós vamos responder as últimas perguntas. O Pedro, ele disse que ele trabalhava numa empresa e nessa empresa ele sofreu um acidente, sabe? Certo. Pegou uma bactéria durante esse acidente, uma bactéria na perna, e daí teve que amputar a perna. Ele perdeu a perna por conta dessa bactéria devido ao acidente. Aí ele entrou com um seguro e o seguro alegou que, como aconteceu algum tempo depois, ele não teria direitos. E aí? Nessa situação dele, tem que verificar toda a cadeia do que aconteceu, né? Primeiro, qual que era a cobertura da apólice do seguro, né? Quais eram as condições para ele obter uma eventual indenização da empresa de seguro. E também tem que verificar também as condições de como ele adquiriu essa bactéria, por exemplo. Vai que às vezes foi uma situação, às vezes, de mau cuidado dele no hospital, por exemplo. Entendeu? Aí talvez já seria uma má prestação de serviço, né? Claro que o hospital, ele pode, né? Vamos dizer assim, a pessoa pode adquirir, às vezes, alguma situação ali que foge ao controle ou ao cuidado do hospital, né? Entendi. Agora, quando não, realmente foi um mau cuidado que foi tido com ele ali no hospital, pode até desencadear uma responsabilidade perante o hospital. Entendi. Tá? Uma ação dessa, vamos supor no caso dele, que perdeu a perna, a situação dele é bastante complexa, né? Às vezes ele poderia até ajuizar uma ação contra a própria empresa, né? Por conta que o acidente que causou toda essa sequela nele, né? Vamos dizer assim. Isso. Às vezes em relação ao próprio hospital, ou às vezes uma própria recusa injustificada do Mas daí seguro. como é que se prova alguma coisa? Porque o acidente aconteceu numa época e ele só percebeu que foi por conta dessa bactéria do acidente depois, meses, anos depois. Normalmente o próprio histórico, né? Porque o histórico médico, né? Quando a pessoa é atendida em hospitais, o hospital mantém lá um prontuário, né? Um posto de saúde. Entendi. Né? Então no prontuário vai ter tudo que aconteceu com ele naquela ocasião. Vamos supor, se ele foi socorrido, como é que ele chegou lá, qual que foi vamos dizer assim, o trauma que foi identificado dele naquele dia. Tá? Em processo é muito comum utilizar o prontuário para demonstrar o histórico. Tá? É um documento bastante utilizado em processo. Perfeito. Uma telespectadora que não quis identificar, ela comprou um carro de particular e depois descobriu que o motor fundiu. Não o motor fundiu antigamente do carro. Ela comprou o carro, dias depois, descobriu lá, foi abrir o capô, o carro pifou, motor fundido. Ela, então, foi averiguar com o particular a procedência do carro e percebeu que o carro era de leilão e não sabia. E aí? Certo. Tudo vai depender do negócio que ela fez com esse particular de quem ela comprou o carro, tá? O fato do carro ser ou não de leilão não é um impeditivo para ele ser vendido depois, tá? Certo. A não ser que... Quem às vezes fala carro de leilão, mas é um carro que ainda está indo para leilão e foi vendido ilegalmente. Porque normalmente quando o carro ele é feito por leilão, normalmente o leilão ele é feito de forma judicial, tá? O juiz determina, é feito, claro, uma avaliação dos veículos, ali já é dito se ele está em condição de uso ou não, alguém arremata, né? Ou adjudica esse veículo, certo? A partir do momento que isso é feito, esse veículo passa a ser da pessoa e ela pode vender, fazer o que ela quiser com o veículo. Agora, o que essa pessoa tem que avaliar, a telespectadora, é como é que foi a negociação dela com essa pessoa. Tá? Porque às vezes a pessoa, ali na venda, ela garantiu, por exemplo, que o motor estava em pleno funcionamento e na verdade não estava, por exemplo. Dias depois fundiu o motor, gente. Então, olha que teria que verificar. E na hora de comprar também é muito importante a pessoa, principalmente carro usado, né? Quando o carro é usado de garagem, levar no mecânico antes de comprar, dar uma olhada, ver se está tudo ok mesmo. Essa questão isso é importantíssimo. de garagem, né? Que vendem os carros, eu acho fantástico. O trabalho de todos vocês, reconheço. Mas existem algumas empresas que agem de má fé, né? Assim como qualquer outro segmento. Na verdade, eu ia falar assim, existem pessoas que agem de má fé, né? Em qualquer outra, na sociedade, infelizmente, nós temos. Exatamente. Em especial, falando dos carros, certo. quando uma empresa que mexe com carro
volta a quilometragem do carro, sabe? Um carro lá de 2002 está com 20 mil quilômetros. É quase que impossível isso, né? Um carro de 2002 com 20 mil quilômetros. Tem como verificar junto à justiça para ver a procedência se realmente foi voltada a quilometragem? Como que funciona isso? Eu, particularmente, não entendo tecnicamente como funciona ali o painel, mas eu imagino que isso deve já ter uma medida de segurança para ser identificado isso numa perícia, por exemplo. Certo. Vamos imaginar que uma pessoa comprou um carro e ela suspeita que ela foi enganada na quilometragem do carro. Uhum. O carro era de 2005, tinha lá 10 mil quilômetros, vamos imaginar, uma coisa assim bastante inusitada. Aí, numa situação dessa, por exemplo, ela entraria com uma ação, né, às vezes somente para colher prova. A gente chama isso de, às vezes, medidas cautelares. Certo. Você faz uma perícia no carro, né? Tendo em vista aí a suspeita que você tem, por exemplo, e nessa perícia você constata se aquilo foi ou não adulterado, né? E daí? E aí, se foi adulterado, com certeza vai caber indenizações. Entendi. Em relação à garagem. Verdade. Se foi a garagem que fez isso, né? Existem várias garagens que trabalham muitíssimo bem em todas as cidades do Brasil. Mas como mesmo o doutor muito bem pontuou aqui, existem pessoas que não trabalham muitíssimo bem, né? E querem tomar o máximo de vantagem possível em cima dos de boa fé, né? Querendo comprar um carrinho suado, muitas vezes parceladíssimo, não é verdade? Sim. Bom, eu tenho uma pergunta aqui não muito comum, eu nem sei se isso é verdade. Até a gente estava questionando aqui a produção e eu com relação a isso. Ver se isso cabe ação ou não, se isso aqui que foi colocado é verdade. O Vander, ele diz que a mulher dele vai colocá-lo na justiça porque ele não comparece nas suas funções de marido. Se é que você aí de casa me entende. Isso é possível? Uma mulher colocar o marido na justiça porque ele não está comparecendo de noite? Então, na verdade, assim, o casamento, ele pressupõe diversos deveres e obrigações, né? Deveres e direitos, né? Então, numa situação dessa, se eles não estão tendo, vamos dizer assim, um convívio íntimo ali, e realmente ali, vamos dizer assim, falta ali dentro do casamento alguns elementos, né? Que seria o afeto. Né? E a falta de afeto, ela pode ser uma causa, realmente, de você pedir o divórcio, por exemplo, né? A dissolução do matrimônio. Mas a mulher querer colocar o marido... Eu vou te colocar na justiça porque você não está... Né? Comigo. O pedido é... O pedido, ele é possível. Sério? Não, ele é possível. Só mas que como é que o juiz interpreta isso? É uma situação bastante delicada, porque na verdade vai ter que investigar a vida íntimo. Vamos pensar assim. Você casa imaginando que você vai ter uma vida íntima com a pessoa, por exemplo, né? Então, numa situação dessa, a pessoa, vamos imaginar lá, só no primeiro mês, né, vamos dizer, a expressão que usou, compareceu, e depois nunca mais, isso realmente pode ser uma frustração, né, do esperado dentro de um casamento. E cabe uma ação judicial? Pode caber, dependendo da situação, sim. Gente. Da mesma forma como tem ações, às vezes, de infidelidade. Vamos imaginar assim, a pessoa, você... traiu? Normalmente, num pacto de exclusividade, né, com a pessoa, vamos dizer assim, exclusividade, um parceiro ser exclusivo do outro, né? Porque existem, de fato, pessoas que têm relacionamentos abertos, né, por exemplo. Certo. Né? Mas casou, tá com pacto de fidelidade. De fidelidade. Vamos imaginar nesse sentido. Tá. A partir desse momento, aí a pessoa, eles têm esse pacto de exclusividade e a outra é infiel àquele pacto, né? Então, numa situação dessa, por exemplo, pode caber realmente. Mas daí tem que escrever, prometo ser fiel? Não, reconhece firme? Né? Na verdade, no próprio casamento, o ato de casar, né? Já é assim, né? Público, entendi. Né? Então, já nessa situação, ele já vai se comprometer aos deveres do casamento. Se o marido traiu, eu posso colocar ele na justiça? Pode. Meu bem. Te prepara, doutor João. O que vai ter de ação para você resolver a partir de agora? Brincadeira. A gente espera que todo mundo viva bem, tá bom? Obrigada, querido. Foi um prazer te receber. Obrigada, tá?